gente sabe que irresponsabilidade tem de todo lado, seja do pedestre, seja do ciclista, seja do motorista, mas também do motociclista. E aí, Gabriela, que eu queria te perguntar, nas abordagens, nas conversas com os colegas, né, eles admitem, né, o comportamento de risco, eles admitem a pressa, porque a gente vê realmente passando, né, o motociclista passando com o sinal vermelho, andando na contramão, andando sobre a calçada. É a pressa? É irresponsabilidade? E, mais uma vez, não é exclusividade do motociclista, mas também é, sobretudo, né? A gente observa bastante. O pessoal admite isso? A gente tem uma preocupação muito grande em não vitimizar e também não culpabilizar o entregador ou o motociclista pela mortandade no trânsito. Mas o diálogo ele é bem franco, a gente está falando sobre os comportamentos de risco e atentando porque são coisas que a gente vê expressado nas multas que eles trazem para o sindicato dar subsídio na questão de defesa, enfim, são esses comportamentos de passar o sinal vermelho, estar com a viseira levantada. Também o excesso de velocidade é uma constante, mas geralmente no 218.1, que é até 20%, né, é a maior parte das infrações. O que a gente tem conversado com a categoria? Que esses comportamentos, além de colocar ele em risco do acidente, muitas vezes ele vai levar a punição, que é a autuação, e que vai comer junto na mesa o ganho que ele teve no dia. A gente fala de uma categoria, então, que ela é uma mão de obra precarizada, seja pelos aplicativos ou pela própria informalidade, né? Eles dizem isso, eu preciso chegar antes porque senão eu não vou entregar, senão eu vou receber menos. Aliás, acho que é bom tu explicar para nós como é que se dá essa remuneração do entregador. A gente tem uma precarização que ela é crescente, né, para entregadores, tanto de bicicleta quanto de motocicleta. Então, assim, lá em 2009, quando teve a regulamentação da Lei 12.009, a imposição de cursos legais, os dispositivos de proteção, como colete, capacete, adesivado, baú, a gente teve uma regularização ampla do setor. E também uma regularização no sentido de contratação com reconhecimento de vínculo. Com a entrada dos aplicativos no Brasil e a mudança da cultura de consumo, isso foi precarizado, isso foi perdido. Tanto que o Rio Grande do Sul ele não tem a oferta formal dos cursos obrigatórios. Existe um único CFC em todo o estado que oferece, pelo menos uma vez a cada 60 dias, uma turma de 30 alunos. Então, assim, a gente fala de uma categoria que tem uma lei que regulamenta, mas que essa lei está no papel. A gente não consegue, enquanto Estado, enquanto sociedade, né, fazer com que eles tenham acesso aos cursos. A gente já teve uma discussão bem ampla com a própria PTC, em reuniões que a gente fez com a equipe jurídica, no decreto que regulamentou, em alguns momentos com as equipes do Detran também, falando sobre a necessidade de oferta formal de vagas. Ah, Gabriela, mas isso não vai salvar vidas. Não, o curso ele tem o papel de conscientizar esse trabalhador de que ele é um profissional do trânsito, tal qual o motorista de ambulância, o motorista de transporte coletivo, e de dar para ele o reconhecimento na CNH dele de que ele tem um curso legal, um curso que a gente chama de profissional da área. Mas isso no Rio Grande do Sul não está vigente, a gente não tem acesso a isso. Então, assim, voltando à questão assim, de como se enxerga no trânsito, ele não se enxerga hoje como um profissional efetivo. Muitos trabalhadores eles se enxergam como quebra-galho, né? Eu faço um bico entregando, eu sou porteiro e eu faço um bico no aplicativo quando solto. Eu trabalho muitas vezes até como professor e quando solto eu puxo umas tele, eles falam, né? Eu encosto numa pizzaria ou abro o aplicativo. Então, quando o trabalhador ele não tem o pertencimento de uma categoria, ele não se enxerga como profissional, é difícil tu sensibilizar também para essas questões que são menores. O que a gente tem conversado? Sobre os riscos de acidente, sobre a necessidade de voltar bem, mas muitas vezes, diz aí Pedro, sobre o quanto uma multa impacta no orçamento mensal que ele tem semanal, porque se ele faz R$250 numa noite boa, né? Ele vai fazer R$250, se ele passar no sinal vermelho é 293, 7 pontos na carteira. Então, eu digo assim, exato, tu perdeu a tua férias da noite porque tu ainda saiu devendo, tu gastou gasolina, tu gastou manutenção da moto por uma autuação que não te pertencia. Às vezes tu acelerou na estrada, chegou lá, o cliente esqueceu o cartão. Tem que subir de novo, buscar o cartão e ele fica esperando, a gente chama de barranco, né? Que é quando chega numa entrega, a entrega não se desenrola, eles dizem que tomou um barranco na entrega. Às vezes chega lá, o porteiro faz tudo antes de chamar o entregador. O cliente pediu, não estava nem em casa para receber. Então, assim, a gente conscientiza de que a pressa, o passar no sinal vermelho, o retorno proibido, ele vai criar um prejuízo no orçamento. Mas eu tenho a plena convicção, Rodrigo, que quando a velocidade ela vira moeda de troca, que é o caso dos aplicativos, porque quanto mais tu entrega, mais a tua remuneração ela alcança, o risco ele se torna ferramenta de trabalho.
Então, quanto mais o trabalhador tem a renda ditada pelo tempo que ele está em cima da moto, pela quantidade de entregas que ele faz, maior é o risco que ele vai correr. E não é um comportamento individual, é um comportamento coletivo, porque ele tem a renda atrelada a isso. Né? Desculpe interromper, mas eu acho que é muito importante. Realmente não tem que colocar na categoria esse problema. É conosco, com a sociedade, nós temos a nossa parcela de culpa nessas mortes, na metade das mortes no trânsito de motociclistas. Claro que eles são um transporte mais frágil, eles são o para-choque, como eu digo, né? Eles não têm a lataria em volta e tal. Mas quando a gente pede uma entrega, a gente quer na hora, pode estar chovendo. Quer dizer, esta consciência nós temos que ter. Quando chega na tua casa, tem que estar com dinheiro, cartão prontinho ali, sem troco, sem nada. Para não ser o causador da demora. Né? Quer dizer, nós fazemos ele depois sair dali, tem mais 3 bandas para entregar, sair correndo, porque tem mais 3 bandas. Então, nós somos também parte desse problema. Tem que conscientizar a sociedade. Nós temos que fazer comerciais que falem disso, os culpados dessa história toda, porque senão fica o motoboy é o culpado da história, e não é. Ele é vítima. E talvez a mais vítima de todas, né? Porque nós podemos esperar um pouco mais para comer o nosso sanduíche ou a nossa janta, mas eles perdem muitas vezes a vida ou uma perna, como eles, né? A maioria dos motoboys, e a gente fez um trabalho uma vez nos locais onde tinha maior número de motoboys esperando para fazer as entregas, a maioria deles tinha pino, parafuso, falta um pé, É impressionante, um exército de mutilados e gente jovem. Então, isso é muito grave e a sociedade tem que se dar conta e tem que trabalhar junto. Senão, nós não vamos... Esta guerra, essa batalha, nós não vamos vencer. Vocês sozinhos e nem nós. A gente tem que estar junto Na nessa, abertura, sabe? o Rodrigo falou bem em empatia. Se a gente não entender o papel de cada um, né, se quem está recebendo, né, não esperar pronto com dinheiro ou até fazer, se possível, pagar direto no telefone mesmo, cartão, etc., para não tomar o tempo da pessoa que fica parada esperando, perdendo, em vez de poder andar com mais calma depois, né? Quanto não poderia ser o aumento da renda desses entregadores se houvesse uma redução dramática no tempo de entrega? Isso dá um aumento de 10% a 20% para todo mundo só. Não ia esfriar tanto a pizza do seguinte e assim por diante. O serviço como um todo ia dar uma melhorada, né? Então, eu acho que a questão da empatia é fundamental e também tem uma outra questão depois no comportamento aí, que é a questão do respeito geral, né? Todo mundo saber que faz parte do mesmo jogo, entendeu? E que, assim como a vida do outro pode estar em risco, a sua também está. Quer dizer, isso faz parte de um contexto de segurança e de convivência coletiva, né? Eu tenho um comentário aqui do Darcy Neto. Ele diz o seguinte: ando de moto por lazer. E em relação à pergunta inicial, uma coisa não limita a outra. Faixa exclusiva me parece bom. Ele trouxe um assunto que eu ia te fazer, uma pergunta que eu ia te fazer até, Pedro. A EPTC, opinião dele, falha muito na fiscalização de maus motoristas e motociclistas. Eu ia te fazer a pergunta, que é a sensação que às vezes a gente tem de que tem pouca gente na rua. Claro que todo mundo gostaria, né? Eu brinco com o pessoal da Brigada Militar, todo mundo gostaria de um policial militar na frente da sua casa. Não tem como fazer isso, né? Mas no caso da EPTC, qual é o efetivo? Não tem que aumentar? Não há um déficit no efetivo para fiscalização? Em anos anteriores, nós já tivemos, só de agentes, cerca de 550. Tá? Atualmente, nós estamos com 450. Só que ao longo desse período também, houve uma implantação de uma série de equipamentos eletrônicos. São pardais, são lombadas eletrônicas e agora, por fim, a questão dos caetanos, né? Então, há uma tendência nesse sentido. Além disso, tem havido um certo aumento na produtividade. Eu vou dar um exemplo. O bafômetro, né? O etilômetro. Nós tínhamos equipamentos que exigia que vai soprar aqui, troca o bocal, etc., que levava 1 minuto. Nós trocamos uns novos agora, isso em 10 segundos é suficiente. Chega perto, conversou, pegou no ar direto. Isso
dá Só vou pedir para falar pertinho do microfone. um ganho Não, depois. não confunda o microfone com o etilômetro. Eu vou mostrar aqui. Mas assim, ó, uma coisa dessa aumenta a produtividade, entendeu? Então, assim, nós estamos apostando e tenho certeza que a fiscalização com esses equipamentos vai ser muito mais intensa. Nós estamos imaginando, vai ser uma coisa muito... Vou dar um exemplo. No ano passado, nós tivemos 17 mil infrações só de passagem no sinal vermelho, estas que o agente enxergou e estava perto. Isso é um pedacinho da realidade. Ele não consegue ter em todas as esquinas, e também quando ele está na esquina, às vezes ele não viu passar, não pegou a placa e assim por diante. Então, com esses equipamentos vai ser uma mudança. Eu espero que seja um marco em termos de consciência coletiva e de mudança de comportamento da cidade como um todo. Eu estou apostando muito nisso e espero que não está errado, porque eu imagino que o número de infrações, com tudo que a gente está falando, avisando, criando um período só de experimentação, nós estamos há 2 meses falando nisso. Atenção, atenção, vai ser assim. A partir de 1º de março começa. Que aí vai vir a crítica da fúria arrecadatória. Sim, também, é que né? nós estamos para Certamente. arrecadar. Nós estamos há 2 meses avisando. Pessoal, não façam. Nós não queremos que ninguém passe. Se não passar, é a vitória total. Conseguimos o resultado, é isso que a gente quer. Quebramos a indústria da multa. Que a multa é... Tu imagina, Microfone mas disso. tu imagina, né, o que significa A isso indústria- do ponto de vista do impacto na sociedade. Eu estava falando com o secretário da Saúde e disse, mas olha, eu tive uma reunião no Moinhos outro dia também, que me chamaram lá. Ele disse, queremos ajudar, não é possível. Nós ficamos aqui atendendo perna quebrada, braço quebrado e tal. Podia estar fazendo uma neurocirurgia, tratando de coisas renais, assuntos mais complexos que diz respeito e tratar de braço 60% quebrado, dos leitos perna hospitalares são ocupados por Quer dizer, acidentados. o custo para a sociedade disso, o impacto no sistema de saúde é muito grande, sem contar a tragédia humana, né? Que essa não tem tamanho. Né?